E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o processo criativo dessa arte aqui da série Inabaláveis, tá? E gostaria que vocês entendessem um pouquinho do conceito que existe por trás de uma arte. A grande maioria das pessoas pensa que nós pegamos uma imagem pronta no Google e jogamos uma fonte que achamos bonitinha ou conveniente para aquela arte e pronto, a arte está feita, está pronta, foi concluída. E não, essa é uma mentira, é uma ilusão, né? Porque na verdade existe um processo criativo muito grande por trás de toda a arte, de toda a criação. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora rapidinho um pouquinho do processo criativo dessa arte Inabaláveis. Antes de passar o vídeo do processo criativo, eu gostaria de explicar para vocês algumas coisas. Todo livro tem uma história. Toda história, nela existe um começo, um meio e um fim, certo? Não é diferente na arte, não é diferente na criação. Uma história, uma imagem, uma manipulação, uma criação, ela precisa transmitir uma mensagem. Para que ela transmita uma mensagem é necessário que exista um começo, um meio e um fim para ela, para que ela tenha uma mensagem a ser transmitida, tá? Eu não acredito em regras na criação, na arte. Eu não acredito que existam regras que ditem o que deve ou não ser feito em um processo criativo. Porém, eu acho muito interessante que sempre exista uma mensagem, ou que pelo menos nós possamos tentar passar uma mensagem através daquilo que nós criamos, através da arte que nós criamos, tá bom? Nessa da série Inabaláveis aqui, vou explicar bem rápido para vocês qual foi a minha ideia. Aqui ao fundo nós temos um farol, certo? Esse farol ele está no meio do oceano, tá? No meio do oceano, coberto por ondas. Isso aqui são ondas, aqueles vapores da queda das ondas contra as rochas, que sobe aquele vapor, aquelas ondas brancas, sabe, esbranquiçadas. Essas ondas aqui, elas representam a força do oceano, a força dos ventos, a força de tudo aquilo que tenta abalar as estruturas. E esse farol ele representa Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está no meio do oceano, sendo atingido por constantes ondas e ventos que são muito fortes e poderiam abalar as estruturas desse farol se esse farol não fosse Jesus Cristo. Então, o objetivo dessa mensagem é mostrar o quê? Se fosse um farol qualquer, ele já teria tido as estruturas abaladas, ele já teria afundado, naufragado, enfim, as ondas já teriam dado um jeito de derrubar, porque a força da natureza, a força das ondas, a força desses ventos é muito, muito intensa. Porém, esse farol está aqui no meio intacto, no meio dessas ondas, no meio desse oceano. Por quê? Porque ele é inabalável. E assim é Jesus Cristo nas nossas vidas, ele é inabalável, certo? Jesus Cristo é um lugar. E se nós estamos nesse lugar, nós também somos inabaláveis. Então, se Jesus é inabalável e nós moramos nesse lugar que é Jesus Cristo, automaticamente nós somos inabaláveis. O farol, o objetivo dele nessa imagem é exatamente esse. O segundo objetivo são as pessoas aqui. Por que eu coloquei essas pessoas? Na verdade, eu peguei essa imagem com essas pessoas e tal e fiz algumas adaptações. Essa imagem ela já estava com essas pessoas e eu fiz algumas adaptações no farol, nas cores, enfim. Mas ela se encaixou certinho, ela se encaixou perfeitamente naquilo que eu queria falar. Por quê? Essas pessoas elas representam nós no nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos medo, nós estamos andando, caminhando rumo a Jesus Cristo, que é inabalável, mas em algum momento no caminho nós olhamos e enxergamos o medo, aquilo que nos assusta, aquilo que nos tira a paz, e pensamos que não vamos ser capazes de alcançar o inabalável. É isso que essas pessoas estão representando aqui. Elas estão diante do farol, elas estão diante de Jesus Cristo, porém elas estão olhando para o tamanho das ondas, para a força dessas ondas, para a força desse vento, e elas estão sentindo medo, elas estão sentindo insegurança em avançar até o farol que é Jesus Cristo.
E assim somos nós, muitas vezes. Muitas vezes nós agimos como Pedro, né? Pedro chegou a andar sobre as águas, deu alguns passos sobre as águas, teve fé para dar alguns passos sobre as águas e de repente veio o vento forte e soprou e Pedro teve medo. Enquanto Pedro teve medo, ele começou a afundar. Nós agimos dessa forma muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia. Estamos caminhando rumo ao inabalável, estamos caminhando rumo a Jesus Cristo, mas de repente o vento, as adversidades, a onda forte, eles chegam e nos causam medo, né? Nos causam insegurança, e aí de repente nós começamos a afundar e não alcançamos Jesus. E essa série Inabaláveis é incrível, e é interessante que nós possamos ter sempre certeza de que o farol ele vai estar sempre na nossa frente, brilhando sempre a sua luz, para que nós possamos enxergar o caminho e alcançar esse que é inabalável, que se chama Jesus Cristo. Então, farol, inabalável, Jesus Cristo. Pessoas, nós, o corpo, a igreja, que muitas vezes se deixa abalar pelo medo, pela insegurança. Farol, a luz no farol, que representa a luz de Jesus Cristo sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos. Então, Jesus Cristo, luz que ilumina o nosso caminho. E nós, que muitas vezes somos tocados pelo medo, mas não precisamos nos render a esse medo, porque Jesus Cristo está iluminando os nossos caminhos. Beleza? Então essa arte ela tem um conceito, existe uma história nela a ser contada. Não é uma arte, não é uma imagem aleatória que eu peguei na internet aleatoriamente e coloquei aqui e joguei um texto em cima. Não, ela tem uma história, existe uma história por trás dela. Amém? Nós somos todos inabaláveis porque Jesus Cristo é inabalável e Ele está sempre iluminando o nosso caminho para que nós cheguemos até Ele e possamos repousar, descansar no colo do Pai. Amém? A seguir eu vou passar para vocês agora o vídeo do processo criativo para que vocês acompanhem um pouquinho de tudo que eu fiz nessa imagem, tá bom? Bom, só para encerrar, eu estava esquecendo, aqui nesse canto tem um objeto desfocado. Esse objeto é uma rocha que está em desfoque, representando o primeiro plano dessa imagem. O que eu quis fazer aqui? Se a gente está fazendo uma foto, se a gente está tirando uma foto e tem um objeto muito próximo de nós e o foco da nossa câmera está lá no fundo, no caso o farol e as pessoas, o objeto que está mais próximo de nós, se ele está no enquadramento dessa foto, ele fica desfocado. E foi isso que eu quis fazer aqui. Por quê? Para dar um aspecto tridimensional à imagem. Para parecer, para ter um efeito um pouco mais 3D e não ficar aquela imagem chata, tá? Então isso aqui foi só para fazer um efeito, beleza? Acompanhe o vídeo aí a seguir. Deus abençoe, fiquem com Deus. I've got a fire for a heart, I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I've got a river for a soul, and baby you're a boat. Baby you're my only reason. If I didn't have you there would be nothing left. The shell of a man that could never be his best. If I didn't have you I'd never see the sun. You taught me how to be someone, yeah. All my life you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down.
drag me down. All my life you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Nobody, nobody, 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 nobody can drag me down. I've got a fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I've got a river for a soul, and baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man that could never be his bed. If I didn't have you, I'd never see the sun. You taught me how to be someone, yeah. All my life you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. I got a fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so